Como es lo que es? Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora a que nos estão a ouvir. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Maus Hábitos, o podcast. Este lugar auditivo onde nós trocamos ideias e impressões sobre a vida, tentando corrigir os nossos maus hábitos. Os maus hábitos que cresceram connosco, que se foram desenvolvendo, que agora evoluíram, que desevoluíram. Hugo, como é que tu estás? Como estás? Eu nunca estive mais curioso. E acho que alguns dos nossos ouvintes partilham esta curiosidade e temos que saber o que é que te aconteceu. Mas antes disso, estive a ouvir alguns dos nossos podcasts e a tua voz, eu tenho que dar aqui um elogio. A tua voz estava uma merda no último episódio. Não, desculpa, mas isso era claramente um problema de áudio. Pois era. Mas a tua voz nasceu para o áudio. Uau, que elogio bom para começar. Tem um toque de veludo. É um abraço no inverno. Que bonito, metáforas, gosto. Não, mas é um... e não é só a tua voz que é naturalmente baixa e própria para o rádio. É o tom de carinho que tu lhe dás. Isto assim eu vou ficar derretido. Eu não sei como é que não, mas conseguir. Eu acho que as nossas ouvintes e os nossos ouvintes partilham desta opinião. Que bom, que tu tens ali dás ali um toque de bring us back to earth por causa da tua voz. E isto é por causa da morfologia natural do teu aparelho Sim, mas também é do teu treino, de tudo o que tu fizeste, de todos os podcasts que já fizeste, do em estúdio, dos concertos todos que fizeste, é a habilidade de conseguir projetar a voz. Que bom. Olha, fico obrigado por dizeres isso. Fico muito feliz por saber que a minha voz é tão bem recebida por ti, pelos nossos ouvintes. Estou sem palavras. Olha, obrigado, Hugo, por começarmos com este elogio tão bonito. Fico lisonjeado. Obrigado. Nada, muito bem. Estou sem jeito e ok, e então vamos continuar para o que interessa. E eu queria levar isto... começando um bocadinho atrás, e vamos só falar da tua experiência. Aqui não se vai falar de nada em específico, estamos só interessados nos teus sentimentos, nos teus pensamentos, naquilo que tu passaste. E vamos tentar fazer isto cronologicamente. Sabes que eu tive a pensar, obviamente, como é que eu ia falar disso, mas já pensei em fazer uma coisa estúpida que não fiz, portanto já não posso fazer, que era chegar aqui e agora só falava assim. Imagina que eu mudava completamente a minha filosofia de vida e em vez de vestir uma camisa estava aqui com um poncho, não é? Com uma cena assim. Não, mas isso foi a primeira coisa que eu notei. Eu vi o teu em estúdio e percebi, estás igual. Nada mudou. Estás igual. E essa é a cena. Olha, eu vou contar esta experiência de trás para a frente, que é, em jeito de resumo, o meu maior medo era voltar desta experiência completamente diferente e sem noção ou com outra noção da vida, e o problema é mesmo esse, é que não voltas exatamente ao ponto onde estavas. O que acontece nesta cerimónia e nesta experiência, neste retiro, o que aquilo te dá durante a viagem é uma clarividência e uma clareza de espírito gigante que te responde a todas as perguntas e por isso é que é muito importante levares para lá uma intenção, ires com uma pergunta. E eu, sabes que me diziam isto e eu não percebia bem o que é que eles queriam dizer. Ou seja, eu pensava, o que é que eu quero resolver na minha vida? O que é que eu gostava de melhorar, não é? Portanto, era essa a minha intenção. E eu tive as respostas todas àquilo que eu procurava. Só que tu tens ali naquele espaço de tempo essas respostas todas e depois o que acontece é que voltas a ti. E por isso é que dizem que o trabalho começa a seguir à experiência e agora eu percebo na pele o que é que eles querem dizer com isso, é porque tu sabes as respostas mas agora tens que as pôr em prática. Claro. E um dos problemas disto também é tentar descrever. O que nós vamos tentar aqui fazer é quase impossível, porque tu estás a descrever uma experiência que em palavras
não se chega lá. Sim. É muito difícil, mas eu pensei muito sobre isto, sobre a maneira como eu vos queria apresentar isto a ti e aos nossos ouvintes, porque acho que, antes de mais, os mitos que tirei da cabeça é que uma pessoa vai para lá a pensar que vai tomar uma droga. Epá, a primeira lição que eu tive foi que aquilo claramente não é uma droga, não, é uma coisa medicinal e não é uma coisa recreativa. Ou seja, tu não vais ali como quem vai para a festa, para o boom, tomar LSD. Epá, não tem nada a ver. É uma experiência que vai para além disso. Mas se calhar faz mais sentido então eu começar a contar-vos exatamente o que eu senti do momento em que eu não sabia nada e depois em que fui tendo as respostas. Mas vamos começar então, talvez um bocadinho antes. No dia antes, o que é que estavas a sentir? Epá, nós falámos, o último podcast foi no dia antes de eu ir, não foi? Ou foi dois dias antes? Foi alguns dias antes, sim. Acho que foi na sexta e tu ias na segunda, tivemos o fim de semana. Pá, aquilo é assim, tu chegas, tu vais, não é? Vais para fora, vais para longe e estás ali com... Eu fiz questão de ir para um grupo de... Mas estavas com medo? Estavas apreensivo? Estava cheio de medo, sobretudo de mudar quem eu sou a um ponto que depois, quando voltasse, não conseguiria estar com a minha filha, ou não conseguiria tocar baixo, ou não conseguiria fazer as coisas que eu tanto gosto de fazer, estás a perceber? Sim, aquilo por toda a gente diz que é uma experiência life-changing, que muda as pessoas. E só que eu achava que era de outra maneira. Sim. E eu estava cheio de medo disso, de perder a minha identidade, de voltar uma pessoa diferente, voltar incapacitado. Isso é um medo típico de uma pessoa que tem adições que vai para uma clínica. As pessoas têm medo de perder os seus defeitos, que estão tão apegadas àquele eu que já existe há tanto tempo, que a ideia de se irem tratar e depois quem é que eu vou ser? Estás a ver? Exato. Perdem a identidade, não é? De medo de perder aquela... Sim, o que é importante perceber é que essa identidade não existe. É uma máscara, é uma ilusão. O teu tu essencial, se alguma coisa estás a escondê-lo com o teu ego. Sim. Bem, agora estamos... Mas esse é um ponto importante, que é o ego, e já vamos falar sobre o que é que isto faz ao ego, e é verdadeiramente impressionante. Mas se calhar, pronto, continuando, estava cheio de medo disso tudo, e depois de um medo físico que toda a gente me falava, que se vomita muito, que há uma purga, a chamada purga, as pessoas tomam aquilo e depois há e de facto houve muita gente a vomitar, imenso, pareciam exorcismos e eu estava muito assustado. Mas se calhar vou contar a cerimónia em si. Ok, então... porque é muito engraçado. Na verdade, foi incrível. Eu digo, recomendo a toda a gente, mas vou contar a minha experiência. Então, estamos sentados, não é? E há uma pessoa que é a xamã, que é a pessoa que lidera um bocadinho a cerimónia. Essa pessoa tem uma equipa com ela que vai controlar se toda a gente está bem, se é preciso alguma coisa, porque as pessoas... durante esta experiência pode acontecer tu não conseguires mexer-te, não conseguires funcionar da maneira normal enquanto estás sob o efeito disto. E então o que é que acontece? Estamos todos sentados em círculo, isto acontece quando o sol se põe. Então o sol põe-se e a xamã faz uma introdução, fala um bocadinho connosco, depois toda a gente individualmente vai dizer em voz alta a sua intenção para aquela cerimónia. Eu disse a minha, portanto a minha intenção, eu te levei para lá, um assunto muito pessoal, e aliás não vou partilhar nada do que as pessoas disseram, porque é por uma questão de respeito e privacidade, mas disse em voz alta a minha intenção, que posso partilhar convosco, que tinha a ver com ganhar um bocadinho de perspectiva da minha vida, e pronto, e mais pormenores não digo, mas disse em voz alta. Então depois o que acontece é, há ali uma pequena introdução e há um pequeno ritualzinho com uns cânticos e umas coisas assim, e depois a xamã chama individualmente cada um para a primeira toma. Estamos a falar a toma é o quê? Vamos beber aquilo, não é? Que é um copinho pequeno. Estamos a falar de um copinho, imagina aqueles copinhos de café. Agora, por causa do Covid, normalmente é um copo que se partilha, mas por causa do Covid eram copos individuais descartáveis, de papel. E então tu vais lá e
tomas aquilo. Epá, eu devo-vos dizer que o sabor daquela merda é talvez a coisa mais difícil de engolir que eu alguma vez experienciei na vida, porque como é que eu hei de descrever aquele sabor? Epá, era quente, era uma mistura de um café super ácido com um vinho fora de prazo, com terra, era um sabor muito forte e muito enjoativo, ou seja, davas um golo daquilo e quase que te apetecia logo vomitar. É espesso, imagina um copo de café espesso. Pá, é estranho como é que alguém ainda não inventou um cocktail, não é? Não, um cocktail qualquer, por aquilo, disfarçar, não? Sim, por um açúcar. Mas depois eu fiz essa pergunta depois no dia a seguir e explicaram-me que o sabor, a parte da terapia é isso mesmo, porque volto a dizer, a ideia, tu não vais para ali de férias, aquilo não é recreativo, a ideia não é saber-te bem nem divertir-te. Pá, e aquilo sabia muito, muito mal. Lá bebi a minha toma, fui-me sentar e depois o que acontece é que ficamos uma hora em silêncio, as luzes, aquilo como estava a chover, estávamos dentro de uma cúpula gigante, sim, um dome, e tínhamos umas luzinhas, uns candeeiros, que a seguir à toma são todos desligados e ficamos todos em silêncio e na escuridão durante uma hora. Epá, só isso? Epá, e tu estás ali, e eu estou ali a pensar, o que é que eu vou sentir? O que é que vai acontecer? Não é? Porque tu estás mesmo tipo, já experimentei algumas drogas, já experimentei algumas coisas e tu, vou sentir uma cena, não é? Sim. Epá, e ao fim da primeira hora eu não senti nada. E então, quando acaba a primeira hora, a xamã canta um cântico e chama para tomar a segunda toma, que é, quem não está a sentir nenhum efeito, vai e toma mais um copo. Sim. E eu já tinha ouvido amigos meus dizerem, puto, cuidado com a segunda toma, porque às vezes pensas que não estás a sentir e aquilo bate só depois. Mas eu, pensei, eu vim aqui para isto, não é? Portanto, se eu ainda consigo ir lá, vou lá. Sim. E eu chego lá e ajoelho-me para tomar a segunda toma e as minhas mãos começam a tremer um bocadinho, e a minha cabeça a ficar quente. E eu penso, se calhar não devia tomar este segundo copo. Mas peguei e tomei. E fui-me sentar, e depois aí foi não passaram 10 minutos e eu comecei a sentir calor a subir-me pelo corpo. Sim. Minha cabeça a ficar leve e as minhas mãos a tremerem e a ficarem com formigueiro, sabes? Sim. Formigueiro. E eu pensei, ok, claramente está a acontecer qualquer coisa ao meu corpo físico, mas não estou a sentir nada, e então tentei sentar-me e lembrar-me do que eles me tinham dito para fazer, que era, não fiques à espera que aconteça alguma coisa. Quando estiveres à espera, concentra-te na tua respiração, como se estivesse a meditar, concentra-te na tua intenção, lembra-te das coisas que aprendeste e respira. E eu começo nesse processo, a olhar para cima, e de repente a cúpula do dome começa como que a respirar comigo, como se estivesse a inchar e a baixar, e de repente aquilo estava muito escuro, mas tinha um tom alaranjado que começa a ficar mais cor-de-rosa, mais púrpura, e às tantas as linhas do gradeamento que fazem a cúpula começam a duplicar-se e a intersetar-se, começam-se como que a desfocar e a multiplicar-se. Bem, aí eu penso, ok, claramente eu estou a sentir qualquer coisa. E aquilo, a primeira vaga, porque aquilo é por vagas, a experiência toda, a primeira vaga é muito sensorial, ou seja, tu começas a perder um bocadinho a noção do teu corpo, do tamanho do teu corpo, as mãos, depois tu de repente olhas para as mãos, já estão um bocado maiores do que o normal, e começas a ter muitos visuais, muitas cores, muitas luzes, e depois eu lembrei-me, peraí, deixa-me fechar os olhos, e aí fechas os olhos e aí é uma explosão de fractais, cenas visuais muito intensas, muito complexas, e depois a xamã tinha avisado que isto ia acontecer e que o interessante é ir para além disto, é não se deixar ludibriar pela beleza que vais ver. E o que é que tu achas que isso é? Esses fractais que vês? Olha, não sei, porque na verdade isto estava a acontecer e aconteceu uma coisa, que foi a primeira pessoa que começou a vomitar, e aí cortou-me isto tudo.
Porque aquilo é muito tipo, tu consegues voltar a ti, estás a ver? Não é, o meu medo também era uma coisa de pá, perdi-me e agora quero tipo, pá, parem com isto, quero voltar para o normal. Mas não, tu voltas sempre um bocadinho ao normal. Não, mas isso é típico de psicodélicos, vem por vagas. Há ondas de... Sim, onde de repente estás completamente normal. Porque eu já experimentei LSD mas tipo, todas essas não é bem comparável. A parte dos fractais, a experiência de olhos abertos é muito similar a... Sim, é muito similar, essa parte é. Mas depois aconteceu uma coisa que foi as pessoas começaram a vomitar e tipo... Eu não estou a falar de um vómito tipo um discreto vómito que tu mal ouves, não, amplificado pela acústica da cúpula. Aquilo parecia um exorcismo, mano. Aquilo foi tipo pá, eu não consigo descrever. E então comecei a ficar assustado porque tipo, ouvi um numa ponta, outra coisa, e pensei, pá, isto vai-me acontecer a mim, agora vou ser eu, não é? Faltam segundos até eu explodir. Porque me avisaram que pode acontecer tu vomitares, pode acontecer tu fazeres cocó nas calças, pode acontecer fazer xixi, quer dizer, normalmente tens a capacidade de ir buscar o balde ou ir à casa de banho se estiveres mesmo a ras. Pá, a verdade é que não me aconteceu nada, nunca vinha o vómito. E então pronto, às tantas habituei-me ao barulho e fechei-me outra vez em mim, fechei os olhos. Ao barulho do exorcismo. Ao barulho do exorcismo. E voltei a mim e então voltei à cena da respiração do coisa, pá, e depois aí é que veio a segunda vaga, pá, e a segunda vaga ali eu perdi a noção do tempo, perdi a noção do meu corpo, deixei-me cair para trás e simplesmente deixei-me ir numa viagem que foi, pá, é mesmo difícil de escrever por palavras, mas tipo, a sensação mais forte que eu senti logo foi uma gratidão gigante. Gratidão pela minha família, pelos meus amigos, e depois comecei-me a pensar, é como se estivessem a falar comigo, mas não por palavras, estás a ver, como quem diz, olha, se fossem palavras, que não são, mas tu percebes que é alguém que está a falar contigo, alguma coisa te está a dizer uma coisa que é, olha a sorte que tu tens, olha os teus amigos, olha o teu pai, olha e depois lembras-te de pessoas assim aleatórias, tipo, lembrei-me de amigos meus super random, tipo do Tiago Tencourt, depois lembrei-me da Marta Gil, depois lembrei-me do meu pai, estás a ver, assim, pessoas soltas. Mas de que tipo de memória? Memória tipo... Como se de repente tipo, tirasses aquele escudo que tu tens de cerimónia com as pessoas e a memória fosse uma cena de amor puro, tipo de te mostrar que estas pessoas são tão importantes na tua vida e que gostam tanto de ti como tu gostas delas e que é importante dizeres-lhe isso. E só me apetecia dizer isto a elas, estás a ver? Apetecia-me levantar-me e ir a dizer isto a correr a elas, só que não pelo telemóvel. Depois aconteceu uma coisa incrível que foi, eu estava todo embrulhado, estava bem frio, e eu estava embrulhado num saco de cama, que era um saco de cama sintético, de Decathlon, estás a ver? Sim. E estava a mexer no saco de cama e pensei, pá, este tecido sintético é horrível. Afastei o tecido sintético, despi-me todo e puxei uma manta, estás a ver? Algodão, tipo, que alívio, algodão, uma cena feita à mão, estás a ver? Tipo, tecidos sintéticos. Depois estava com o meu relógio, eu tenho um relógio da Garmin que mostra a pulsação e é super luminoso e faz luz e não sei o quê, e olhei assim para o relógio e tive uma repulsa gigante, tipo, tirei o relógio e tirei para longe, estás a ver? Comecei a ganhar uma repulsa gigante à tecnologia, a tecidos sintéticos, a isso tudo. Epá, isto aqui, e depois eu só me lembrar, isto está a acontecer tudo ao mesmo tempo, então tu pensas, pá, não me posso esquecer disto, e então estás meio trapalhão. Ok, mas há confusão, é estilo LSD onde há confusão. Mas não é a confusão do LSD, porque não te sentes confuso, apenas sentes que, é como se imagina, estás a fazer um download de um novo sistema operativo. Sim. E de repente a tua net fica muito rápida, então vem tudo, vem o desktop, isso é muito interessante. Isso é muito interessante. E às tantas eu fiz assim, eu pus-me direito e pus as mãos no chão, e esta foi a parte que para mim, pá, blew my fucking mind away. Eu pus as mãos no chão e comecei a sentir a terra, tipo, como se houvesse uma vibração gigante, como se houvesse uma ligação entre mim e a terra, como se a energia da terra estivesse a entrar para a minha mão, tipo, e depois eu respirava, e lembrei-me bué do Wim Hof, e respirava, e como estava um ar muito a frio, os pulmões inchavam tanto. E pá, sentia o ar, e depois quando expirava, tipo, a minha mão emanava uma energia para a terra, e eu percebi que há uma ligação
super forte entre a terra, e depois comecei a pensar que só me apetecia comer coisas da terra, tipo ir comer às amoreiras ou ir comer merdas de plástico, pá, tinha uma repulsa, que ficava enjoado só de pensar nisso. Eu pensava que queria cozinhar a minha própria comida, comer batatas, comer merdas da terra, estás a ver, a terra. E depois comecei a ganhar consciência das pessoas à minha volta, que até ali estavam meio turvas, mas tipo, olhei para o lado e percebi que essas pessoas também estavam a passar por processos, e algumas a chorar, algumas a vomitar, algumas a passar cenas muito difíceis, e eu comecei a sentir uma empatia gigante por todos eles, tipo, como se estivéssemos mesmo todos ali juntos, estás a ver, como se as nossas cenas... E depois vai para além disso, porque tu percebes que, tal como estás a sentir empatia por essas pessoas, sentes empatia pela terra, sentes empatia pelo mundo, pá, pela natureza, por tudo, estás a ver? E tudo o que é natural e orgânico faz tudo muito mais sentido, estás a ver? E depois pensava no telemóvel, tem que mandar, tipo, tenho que dizer isto às pessoas, só que depois pensava, não pelo telemóvel, não quero usar o telemóvel, quero estar com as pessoas, estás a ver? Não quero mais usar o telemóvel, nunca mais, não quero mais usar computadores, não quero não sei o quê, pá, só me vinham estas vaga. Epá, e depois é isto, eu não sei quantas horas é que passou, mas tipo, eu sei que às tantas, depois tens uns vislumbres da realidade, porque voltas a abrir os olhos e depois tipo, a xamã passava por mim para ver se eu estava bem, eu estava a chorar, tipo, de felicidade, estás a ver? Tipo, chorava, e depois acontece uma coisa muito gira, que é esta purga que as pessoas têm, que pode ser vómito, também acontece de outras formas, tipo, no meu caso a purga estava a acontecer com bocejos, eu bocejava tipo... como se estivesse a libertar um peso gigante. Pá, e depois é muito interessante, porque no meio desta confusão toda tu lembras-te da tua intenção. Às tantas lembras-te, tipo, pensas, o que é que eu vim aqui fazer? Pois, era isso que eu ia perguntar, porque até agora a descrição está a ser de um psiconauta que anda a viajar. Tu não fazes ideia o que é que vai acontecer, estás a perceber? E estás tão ludibriado com isto tudo que a primeira hora ou duas, não sei quantas é que passaram, tu estás tipo, uau, tanta informação, tantas coisas importantes. E depois às tantas, quando te habituas um bocadinho, tu lembras-te, espera aí, eu vim aqui fazer uma coisa. E aí, pá, foda-se, é surpreendente, porque tu sentes, é como se houvesse uma linguagem que tu nunca ouviste. Tu estás a dizer tanto, é que eu tenho aí, eu a seguir queria dizer 3 hipóteses do que é que isto pode ser, e estás a dizer tantas coisas que vão tocar nas hipóteses, mas depois no fim falamos. Sim, continua. Há uma linguagem, sim. Eu já estou quase a chegar ao fim, até porque no fundo é muito isto durante muito tempo. Eu estou a partilhar pormenores das coisas. É impossível descrever, sim. Mas é como se houvesse esta linguagem que tu nunca ouviste, mas naquele momento tu entendes perfeitamente, e é uma linguagem de cores, de energia. Exato. É uma linguagem que é como se fosse uma cena alienígena. Imagina, é como se os aliens, eu estou a dizer aliens porque é claramente uma coisa que tu nunca viste, uma presença, como se houvesse alguém a falar contigo, e essa é que é impressionante, porque tu sentes essa pessoa a dar-te respostas, essa entidade. As pessoas que fazem isto e os xamãs chamam a madrecita, porque é tipo que é uma presença materna, porque de facto é carinhosa a energia que tu sentes, é nurturing, estás a ver? E lembrei-me da minha intenção, e de repente a madrecita explicou-me, pá, muito claramente porque é que eu me sentia assim, e que não havia nada de errado nisso, e que, pá, eu não quero entrar em pormenores da minha vida pessoal, mas basicamente é como se ela te mostrasse que tu vais morrer, que a vida é muito curta e que tu não podes perder tempo a pensar em coisas que não são para perder tempo, estás a ver? E então simplificou imenso a minha cabeça, tipo, pá, Martim, não é esse bicho todo, tu és esta pessoa e és uma pessoa linda, podes-te aceitar como és, ninguém te vai julgar, não tens de te preocupar com o julgamento dos outros, tens só que ser. E depois, ao mesmo tempo, senti a minha vida a acabar de uma maneira feliz, e como se me mostrasse que é tudo muito rápido, estás a ver, que somos um sopro e que vêm outras pessoas a seguir, que vem um ciclo. Depois no dia a seguir há uma partilha, vou só fazer um flash forward, no dia a seguir há uma partilha e muitas pessoas falaram que sentiram experiências não da sua própria vida, de outras vidas. Malta que se sentiu na guerra, a lutar, guerreiros no campo de batalha, cenas assim, estás a ver? Pá, eu não senti isso, mas entendi
mas vi o final da minha vida como se a minha vida já não existisse. Estás a ver? Como se eu fosse uma... Sim. um sopro, uma planta, assim, que nasce e depois vem a próxima, mas nós chamamos a mesma planta. É exatamente isso, pá. Pronto, agora só numa de não estar a falar durante 20 minutos seguidos. Mas sabes o que é que me parece? Sim. Parece-me que isto provou ou sugere que tu tens tudo muito bem resolvido, porque a tua experiência foi maioritariamente positiva. Eu cheguei a essa conclusão também, porque havia muitas pessoas ali a passar coisas muito difíceis e eu percebi que eu tenho muita sorte na minha vida, que os meus problemas, para já eu fiz uma preparação, levei a sério a preparação para este retiro, ou seja, fiz a dieta toda, porque eu depois percebi que a dieta, não comeres carne, não fazer sexo, essas coisas todas tiveram um papel muito, muito importante na experiência. E a minha intenção, eu pensava nela todos os dias, eu meditei 15 dias seguidos, regularmente, e sempre a pensar na minha intenção antes de vir, estás a perceber? Então tinha o baggage muito preparado, mas havia ali pessoas, e eu não vou partilhar os pormenores da pessoa, mas a lidar com traumas, a lidar com perdas, com coisas muito difíceis da vida, que realmente fizeram com que a experiência deles não fosse uma coisa tão leve e bonita como eu tive. Sim, mas eu acho que é independente disso. Claro que é mais difícil se tiveres mesmo traumas profundos. Mas sim, é possível, traumas ou adições. Há pessoas que vão ali curar adições, estás a perceber? Sim. Há pessoas que vão ali mesmo... Porque de facto aquilo cura. Eu ouvi histórias que totalmente impressionantes, testemunhos... que tu ouvias e não acreditavas, estás a perceber? E não é só isso, não é só testemunhos, há uma vaga de ciência por trás disto, do ayahuasca, do psilocybin, do ibogaine, para curar adições, que o mundo da sociedade não está a perceber. As pessoas ainda juntam todas as drogas numa só. Há aqui uma hipocrisia. Esta sociedade, eu recebi alguns comentários deste tipo, de pessoas que ouvem este podcast por causa dos conselhos mais práticos da autoajuda e agora ficam muito surpreendidas porque nós estamos a falar de uma droga, estás a ver? Nem digas isso, juro-te, faz-me confusão só ouvir as palavras droga relacionado com isto, porque é que aquilo é outra cena. Mas a culpa não é destas pessoas, a culpa não é de ninguém, na realidade, a culpa é do tipo de sociedade onde nós estamos, que foi muito benéfica para nós, porque nós dominámos o mundo físico, nós pusemos homens na lua, e então estamos obcecados com o mundo físico. A sociedade ocidental, como conseguiu tal controle sobre o mundo físico, perdeu competências nas outras áreas. Nós somos muito menos competentes em meditação ou em controlar a nossa mente que o mundo oriental. Tipo, na Índia faz parte da cultura tu meditares ou sabes controlar a tua mente. Nós cá estamos a falar connosco próprios como malucos, mesmo pessoas com sucesso. Pois é, completamente. E eu senti imenso isso, a cena da tecnologia, de estarmos presos às nossas rotinas. Estamos está tudo errado. Só sentia assim, está tudo errado. Não, mas é que não está tudo. É que também está tudo bem, porque se viesse um cometa, quem nos ia salvar éramos nós, que sabíamos como fazer isso. Está bem, mas estamos perdidos na tecnologia. Está bem, ok, há os dois lados. Mas o que eu estava a tentar dizer é, isto é uma sociedade que aceita certos tipos de substâncias. E por acaso são as piores. Sim, que é o álcool. O álcool é a substância que mata mais do mundo. O álcool é a única substância que tu podes morrer por abstinência, se fores um adito, porque é tão poderosa. O álcool, para o teu cérebro, é muito melhor dar 10 anos na heroína do que andares 10 anos a beber diariamente. O álcool é péssimo. E depois morres na estrada. 50% das pessoas que cometem um assassinato estão alcoolizadas. Sim. E 50% das pessoas que são mortas também estão alcoolizadas. Exato.
não se percebe. E a cena recreativa do ser humano é ir beber copos. Ou seja, o festejo, uma celebração está associada a isso. Mas é porque se integra na sociedade. Portanto, o que é uma sociedade? Uma sociedade é a ordem, é um conjunto de ideias que toda a gente concorda. Que nós dizemos, ok, vamos... E são leis e são normas sociais. E toda a gente diz, ok, vamos decidir isso. Portanto, são categorias. E o que os psicadélicos que te fazem é desfazem as categorias. Não, tu não és tu e ele é ele. Não, vocês são todos a mesma coisa. E isso vai contra o objetivo da sociedade, que é definir categorias. Sim, portanto, há aqui duas coisas diferentes. O álcool não vai contra isso. O álcool simplesmente te adormece. Pois é. Não te destrói isso? Sim. E depois, outra coisa é o que está a acontecer, e eu percebo que os barbitúricos e os opiáceos que se dão na psiquiatria são muito úteis, mas têm efeitos secundários péssimos. Estás a ver? Portanto, a nossa sociedade aceita que desde um opiáceo a uma pessoa quando está depressiva, mas um opiáceo é o quê? É heroína, essencialmente. Não, e há remédios para a depressão que têm como side effect causar suicídio. Eu vi isto no outro dia, a propósito de um outro assunto, e fiquei um bocadinho chocado, não é? Como é que é possível o médico receitar-te uma medicina para a depressão que pode levar-te a matar-te, não é? Quer dizer... Sim, é claramente, e isto é o que está a acontecer no mundo científico, é preciso novas soluções. Há um estudo com ibogaine, que é uma substância parecida, é uma planta parecida com a ayahuasca. Sim. Que 90% de aditos à heroína não consumiram durante um ano. Isto é um número tão inacreditável que ninguém acredita. Exato. Porque há aqui tanta coisa para descobrir, mas a sociedade está atrás do mundo científico. Se vocês forem ao MAPS, que é uma associação norte-americana que compila todas estas informações do estudo de psicadélicos, porque agora está a ser permitido. Houve um período onde não era permitido e agora está a ser, e está-se a descobrir tanta coisa. Sim. Agora fomos aqui para uma vaga política. Mas ainda bem, porque senão para que é que serve este podcast? Se não for para tentar... Não, mas é isso. O ayahuasca, principalmente, agora está-se a meter, está a ser um meme. Sim. E um meme é um gene que se partilha socialmente. Eu vi um meme giro no ayahuasca com o qual concordo, não percebia quando o vi, que é acho que devíamos colocar a ayahuasca na rede de entrega de água da cidade, para toda a gente ter uma torneira com isso. Sim. E resolver todos os problemas. Mas eu não sei se ia resolver todos os problemas, mas acho que ia ajudar a muita coisa. Não, mas eu acho que o setting é muito importante. Quando estavas aí a falar da tua experiência... claro, não, eu estou a brincar obviamente, porque claro, de facto sim. É como eu disse, isto deve ser levado a sério e encarado como uma medicina, porque é mesmo que isso é, e sem acompanhamento, sem preparação, sem seriedade que isto tem que ter, pode ser uma coisa perigosa até, quer dizer, porque se uma pessoa tomar aquilo levianamente pode ficar completamente baralhado e sem entender, acho eu, quer dizer, não sei se se faz, espero que ninguém faça isso dessa forma, mas pode de facto, sei lá, tu não teres a resposta. A mim foi muito importante o acompanhamento que eu tive depois da cerimónia, no dia a seguir. Falar com a xamã e perceber algumas dúvidas que tive durante o coiso foi quase tão importante como a experiência em si, estás a perceber? Mas era isso que eu estava a pensar quando estavas a falar. Será que o setting é ainda mais importante que a substância? Porque tu se fizesse exatamente a mesma coisa com cogumelos e te sentasses durante uma hora com uma pessoa a cantar e depois tivesses intenções e falasses sobre a experiência, se calhar também ias ter esse... Até podemos ir mais longe, podia não haver substância nenhuma, porque fazendo uma preparação, fazendo um setting e falando sobre isto e fazendo uma introspeção numa meditação profunda, poderia chegar a estas conclusões. Sim. Portanto, eu acho que esta substância, tal como por exemplo os cogumelos poderiam ser, apenas o que fazem é não-te o empurrão que às vezes nós precisamos porque estamos tão presos em nós, que é tipo,
solta-te um bocadinho Sim, disto. sim, Por isso é sim, quando eu senti aquela vaga de gratidão, aquilo é o meu ego a desaparecer, tipo, pá, o orgulho sai, estás a ver, sai a merda, estás a ver, tira aquela cortina de merda que nós temos para a sociedade, aquela fachada que nós pomos, aquela proteção, e isso despe-te disso, e o que está lá atrás é lindo, porque as pessoas têm bom fundo, estás a perceber? Quer dizer, não sei, pronto, não posso falar por toda a gente, eu só posso, e lá, isto é uma das lições que dizem, é que tu só podes falar da tua perspectiva, que é verdade. E então, da minha perspectiva, eu senti que há muito amor aqui embutido, preso, camuflado pelo que é que vão achar de mim se eu fizer isto, se não fizer disto. Mas pronto, mas voltando à questão importante que estavas a dizer, possivelmente sem substância nenhuma e com um ritual profundo e com uma dedicação profunda, chegaríamos a estas conclusões. Sem dúvida, porque no fundo tudo o que eu vi ali com clareza eu já sabia, não é? Eu já sentia, não é? Um bocadinho. Tipo, é claro que eu sei que muito telemóvel é mau. É claro que eu sei que comer uma coisa orgânica e biológica é melhor do que ir ao McDonald's. Percebes? Portanto, ali apenas se tornou super evidente. Sim, visualmente. Isso é que é interessante. É que aquilo está a comunicar contigo visualmente. Sim. Não, é como telepatia, mas da mais pura que há. Porque não é... Isso. Normalmente quando a pessoa pensa em telepatia é tu ouves o que eu estou a pensar, por exemplo. Sim. Estás a ver? Sim. Mas isto é, tu vês aquilo, o significado, tu vês aquilo que é. Sim. Sem, sem interface. Exatamente. Pá, e depois é muito frustrante, quer dizer, não é frustrante. E foi uma das minhas perguntas no dia a seguir, que é, bolas, eu tive esta clareza toda e sei tudo o que tenho que fazer e sei tudo, mas hoje, apesar de eu saber, já não sinto o que sentia ontem. E a minha mas quantas é que fizeste? Quantas noites? Sessões, sim. Eu fiz 2 sessões, mas devo-te confessar que a minha segunda sessão, e isto pode acontecer, depois explicaram-me, não fui tão longe, não fui tão fundo. Na minha segunda sessão foi uma coisa muito mais sensorial, e não tive esta introspeção tão grande. Há pessoas que têm, outras pessoas que não têm. Pá, não sei se tem a ver com a tolerância que eu tenho a isto ou não. Supostamente não causa tolerância, mas sim. Não causa, pois também me explicaram que podes até tomar mais, uma dose maior e não sentir nada, e às vezes tomar uma dose muito pequena e ter efeitos profundos. E portanto, simplesmente eu achei que se calhar na segunda noite a Madrecita não quis falar comigo ou não quis mostrar-me tantas coisas. Mas eu depois também interpretei aquilo de uma maneira positiva, porque também foi uma lição, no fundo. Eu até estava com uma expectativa gigante na segunda noite, tipo, e agora ainda mais o próximo passo. E não é assim que funciona. Não és tu que decides, sim. Não és tu que decides. Ok, então vamos aqui explorar 3 hipóteses do que é que isto é. E tu, com a tua experiência, vais-me responder qual é que te parece mais realista. Ok, manda. Ok. Hipótese 1. Isto pode ser considerado a teoria convencional das alucinações. Portanto, a teoria é que há uma perturbação na química do teu cérebro e a pessoa nessa situação começa a conectar imagens e pensamentos aleatórios e a fazer ali um mishmash, estás a ver? E a produzir uma experiência de consciência alterada que depois tu dás significado. Sim, eu percebo. Pronto, portanto... Sim. Quais são as outras, sim? Tu normalmente tens a tua consciência em alerta e eu pensei nisso, tipo, isto é só um químico marado que me está... Mas já não é químico, é só uma substância maluca que me está a fazer coisa, mas tens de considerar que isto é uma hipótese. E claro, e considero. Portanto, a Madrecita és tu. A razão porque uma Madrecita tem as respostas todas é porque és tu. Porque estão dentro de mim, claro, sim. Porque... Mas... nesse sentido isto pode apenas ser um desinibidor ou uma... Sim, um desinibidor é uma excelente palavra. Um desbloqueador de consciência, não é? Exato, é uma coisa que te tira aquele estado de consciência alerta que tem que estar presente para perigos. Porque tu precisas disso. Nós, quando evoluímos, precisávamos estar neste estado. Porque vem aí um leão. Tipo, eu percebo, mas depois é tipo, como é que tu explicas a malta que vê
as vidas passadas e se vê numa arena de gladiadores a matar pessoas. Como é que explicas isso? Pá, Gladiador, viu o Gladiador há 2 semanas? Viu o Gladiador, achas? E vai buscar essa cena? Isto é o que a primeira hipótese sugeriria. Que é isto. Que... Não sei. Apesar de ser tentador dizer que é isso, não é? Dizer que é a primeira hipótese, eu sinto que há algo mais, pá, até porque eu quero acreditar que não, há mas é isso. Há literalmente 0 pessoas que experimentaram e que dizem que é a primeira hipótese. Não é de certeza, sabe? Diz lá as segundas hipóteses, então, a segunda e a terceira. Ok, portanto, o que tu dirias o problema desta primeira hipótese, teoricamente, logicamente, é que se são pensamentos e imagens aleatórias, a experiência deveria ser muito diferente para toda a gente, porque é aleatório e a experiência é muito similar. Excelente ponto. E não é só isso, é que a experiência não é de confusão, não é de perturbação mental, a experiência é de clareza. É de clareza, isso. Yeah. E a experiência não te tira aquilo que tu sabias antes, dá-te mais. Portanto, é como um peixe que está sempre dentro d'água, que de repente sai da água e diz, espera lá, aquilo era tudo eu dentro d'água, e ainda vê a água e percebe que há mais do que a água e percebe tudo, tanto há uma perspectiva maior, é aquilo que o Alan Watts falava, é a diferença entre o spotlight e o floodlight consciousness. O spotlight é a nossa consciência normal, que é compreensível que nós precisemos. Sim. Que é, tu só te consegues focar numa coisa de cada vez. Então a tua consciência está sempre pronta e tudo o resto vai para a habituação, ok? Tudo o que fazes sempre não é preciso prestares atenção. Tudo aquilo que tu vês sempre, esquece, não é perigo. Se há algo fora do mundo físico que não te vai matar, nem sequer olhes para isso. Foca-te no leão que vem aí. Pronto, ok, portanto isto é a primeira hipótese. Certo, vamos lá ver a segunda. A segunda hipótese é que este estado de consciência e certos tipos de estados de consciência alterados, tu estás a aceder a uma realidade paralela que está sempre à tua volta, mas que tu não vês. Isto é difícil de descrever sem parecer completamente louco. Mas parece, vai sem filtros. E pronto, que existe, que há um portal que é como se estivesse a sintonizar um rádio e normalmente estás numa como é que se diz aquilo do rádio? Uma frequência. Numa frequência em alerta e depois faz e acedes a outro tipo de... isto acontece em vários sentidos. Tu não vês raios gama. A maior parte do espectro visual tu não vês, mas está lá. Tu não ouves apitos para cães, mas o som existe. E é a mesma coisa, mas é isso em relação à consciência. Há frequências da tua consciência que tu não sentes, a não ser nesse estado. Sim. Olha, eu acreditaria mais nessa segunda situação. Mas eu tenho a sensação que a terceira hipótese também me vai agradar. Porque... Não, a terceira hipótese é demasiado longe. A terceira hipótese é completamente louca. Manda, completamente insana. Portanto, em vez de na segunda hipótese, onde estás a aceder a um portal de realidade paralelo, através da tua consciência, portanto, estás a sincronizar a tua consciência, a terceira hipótese sugere, isto é Graham Hancock, e quem não ouviu Graham Hancock vão ouvir, ele é incrível, e isto é interessante. Não interessa se é real ou não, se é verdadeiro ou não. É simplesmente interessante. Era o que o Terence McKenna estava sempre a dizer. I will entertain this idea simply because it is entertaining. Que é o quê? Diz lá. Que é, tu estás a aceder a um arquivo interno. E onde é que tu poderias ter um arquivo interno? No teu ADN. Porque o ADN é uma sequência interminável onde poderias perfeitamente ter informação. Espera. Não, mas ainda não chegámos lá. É que tu ainda... Mas isso está a fazer todo o sentido do mundo. Mas, ok, avança. Só 3% do nosso ADN é que está nos genes. O resto dos 97% chama-se junk DNA. O que significa ADN que não serve para nada.
que não codifica proteínas, que não serve para nada. Está lá só porque está lá. Nós só utilizamos 3%. Pá, e isto não faz sentido. Evolutivamente, a evolução é muito... Pá, não gosta de ter coisas que não são necessárias. Estás a ver? Ok, agora ainda mais longe. Há uma lei, que é a lei de Zipf, que é uma lei que prevê, que vê uma estrutura matemática em todas as línguas. Em português, inglês, russo, tudo. Há uma estrutura que é prevista por esta lei de Zipf, que te diz o número de vezes que uma palavra aparece. E isto é incrível. Por exemplo, a segunda palavra mais usada de uma língua aparece metade das vezes da palavra mais usada. A quinta palavra mais usada de uma língua aparece 1/5 das vezes da palavra mais usada. Ok. Pronto, isto é uma lei. É uma lei que está presente em todas as línguas. É uma estrutura matemática das línguas. Ninguém sabe porquê. Mesmo línguas que nós não percebemos, línguas antigas, têm esta estrutura. Uau, fuck. As aberturas dos jogos de xadrez têm esta estrutura. A abertura mais popular acontece 50% mais vezes do que a segunda abertura mais popular. Muito bom. Isto acontece com as pessoas que te ligam. A segunda pessoa que te liga... Mas então qual é a ligação da cena da linguagem? Isto aqui, pá, eu se tivesse um emoji para explodir o cérebro, eu punha. Isto não é discutível. Isto é... A razão pela qual isto acontece é bastante discutível. Mas isto não é discutível. O junk DNA, aquele ADN, os 97% que não estão lá a fazer nada, tem esta mesma estrutura. Yeah. Opa, vai procurar, isto há um artigo, eu vou publicar no Facebook. Há um artigo de publicar que eu quero ler. No Nature, que é só o jornal, o journal mais conceituado do mundo científico, pá, a descrever isto. Pá, há uma estrutura linguística no nosso ADN que não serve para nada. E porquê que está lá? Pá, é a mesma coisa quando eu vejo aqueles programas do Neil deGrasse Tyson a falar sobre tipo astronomia e não sei o quê, e eles todos de gravata, todos pomposos, a dizerem que percebem tudo e não sei o quê, e depois dizem, e 85% do universo é dark matter e nós não sabemos o que é. E eu, ok, então realmente tu não sabes nada, então. Exato, sabes 15%. Sim. E as pessoas acham que há um domínio tal por causa dos desenvolvimentos que têm havido com o Genome Project e não sei o quê. As pessoas acham que as pessoas percebem o ADN, mas depois há 97% que ninguém sabe o que é que está lá a fazer. Ok, então qual é que é a hipótese? Porque eu ainda não disse a hipótese. Okay. Não, já disse, sim. Mais ou menos. Tu estás a aceder supostamente a esta linguagem. Estás a aceder a essa parte? Pá, eu obviamente não tinha pensado nisso dessa forma porque nunca tinha ouvido essa explicação, mas agora que a ouvi, pá, faz-me todo o sentido, porque de facto é um processo interno, aquilo acontece internamente, não há, quando eu estava lá não havia ninguém que estivesse à minha frente a falar comigo, estava sozinho eu, não é? Só comigo, e tive essas respostas, epá, faz todo o sentido, pá. Faz todo o sentido. Mas também é preciso ter cuidado aqui, porque faz sentido, porque é poético, porque é uma história, porque estás a ver, porque é uma teoria que... Mas claro, mas o que é a vida se não houver mais do que palpável, não é? Se não houver... Porque nós estamos vivos, nós mexemos, há qualquer coisa que nos faz respirar, que nós não conseguimos explicar, nós temos uma alma, como é que tu explicas isso? Como é que tu explicas? Pá, não explicas. Eu não explico nada. Podes explicar que o teu coração bate e bombeia sangue para o teu corpo, mas não podes explicar o que é que faz o teu coração bater. Não há. Não, e ainda mais. Esta teoria ainda vai mais longe, porque o Francis Crick, que foi a pessoa que descobriu a estrutura do ADN, daquela cena de dupla hélice. Sim. Ele era um ateu, ele não acreditava em espíritos, nem em nada que não fosse materialista, mas ele não acreditava que o ADN tivesse tempo para se desenvolver. A teoria é que havia uma sopa tipo medieval entre o momento onde a Terra estava demasiado quente e começou a arrefecer, e depois por
aleatoriamente, por partículas a conectarem-se umas com as outras, nasceu uma célula. Estás a ver? Nasceu o primeiro organismo unicelular. E o Francis Crick não achava que tinha havido tempo suficiente para isto acontecer. A metáfora que ele usava, ele dizia que era mais provável que um furacão passasse por uma pilha de lixo e fizesse um avião completamente funcional do que o ADN se ter criado na Terra em tão pouco tempo. Isto é o Francis Crick, ele ganhou um prémio Nobel. Tipo, não podes ignorar o que este gajo diz completamente off the wall. Estás a ver? Tipo, a ideia dele, e tu já ouviste isto várias vezes, é que ele não acreditava que isto tinha sido feito por Deus. Portanto, ele disse, isto só pode ter vindo de outro sítio. E depois o Graham Hancock estava a dizer, imagina que há uma civilização avançada que está prestes a ser destruída por uma supernova ou qualquer coisa. O que é que tu farias como essa civilização? Se calhar punhas ADN em foguetões, ou o que for, e disparavas pela galáxia toda. Disparavas pelo universo todo à espera que caísse num sítio... Pá, agora estamos em terras completamente especulativas. Mas se tu fosse essa civilização alien e tivesse a enviar ADN, também não porias nesse ADN um download do histórico da tua civilização, naqueles 97%? Claro. Opa, eu adorei estas três hipóteses e esta especulação, até porque eu sou uma pessoa que gosta de acreditar nessas coisas e gosta de pensar fora da caixa, mas só porque estamos a bater a nossa hora e o que eu gostava que ficasse deste episódio, desta experiência, é que isto é um facto, o que eu vou dizer agora. Quer dizer, não, pá, pode ser, se calhar pode ser subjetivo, mas eu senti na pele, e eu sou um tipo que não é cientista, que não sou psicólogo como tu, não estudo o comportamento humano tão a fundo, e senti na pele que há uma ligação profunda entre nós e este planeta, entre nós, seres humanos todos, e senti com clareza, como quem bebe um copo de água aqui neste momento, que há uma ligação, pá, profunda entre nós. E é isso que eu gostava que ficasse deste episódio. Esta experiência, de facto, mudou a minha vida para melhor, deu-me clareza sobre muitos assuntos, e eu acho que é algo que eu vou certamente repetir, porque quero voltar àquele sítio para ver mais e para ter mais respostas. E antecipando uma pergunta que também fiz, não é de todo uma coisa que seja aditiva, ou seja, não me apetece fazer isto tão cedo assim, estás a perceber? Porque aquilo é desgastante fisicamente, é exaustivo. Eu demorei uma semana a recuperar. Aliás, este episódio era para ser gravado a semana passada e eu não estava preparado, não fui capaz, precisava mesmo de estar sozinho e de recuperar psicológica e fisicamente. Sim. Ainda assim... Mas é incrível. O que estás a dizer agora também é porque é verdade. O que tu estás a dizer é verdade. Nós partilhamos, por falar em ADN, nós partilhamos 50% da ADN com uma banana que está aí atrás de ti. Pá, com um chimpanzé acho que é 98 ponto não sei quê. Exato. Tipo, tu partilhas ADN com essa planta que tomaste. Com a planta e com tudo, nós somos isso. Tudo. Nós somos tudo, mas somos tudo o que é orgânico, porque depois, e por isso é que há esta aversão, porque se calhar eu interpretei aquilo como uma aversão, a cena do tecido sintético e depois da tecnologia, apenas por não ser imediata a conexão, porque obviamente, logicamente, quando eu depois saio dali, está a chover imenso, então eu preciso de um casaco sintético para não me molhar, não é? E portanto a tecnologia evoluiu ao ponto de nós conseguirmos inventar uma cena sintética. E a tecnologia é a mesma coisa que teres nojo de teias de aranha. Porque as teias de aranha são... Também é uma tecnologia, não é? Sim. Também é sintético, pronto. Mas por isso é que é interessante daquele primeiro impacto e depois tu, logicamente, usares aquilo que aprendeste ali para a tua vida. Sim. Mas pronto. Muito bem, pá, adorei este episódio. Olha, tenho aqui uma... Nós andamos a fazer isto e gostamos muito de fazer isto, mas agora temos o Patreon. Boa, pois é, já temos Patreon, é isso? Temos Patreon.
Que bom! É patreon.com/maushábitos. Perfeito. Maus Hábitos ou Maus Hábitos Podcast? Maus Hábitos. Está ótimo. Mas explica lá aos nossos ouvintes o que é que eles podem fazer. O Patreon, no fundo, é uma plataforma que permite ao público deste nosso canal apoiar-nos com uma avença monetária mensal, que vocês podem definir qual é que é o valor, pode ser €1 simplesmente, e nós, em jeito de agradecimento, vamos pensar em miminhos e regalias para oferecer aos patronos. Assim, off the top of my head, coisas como dar prioridade às perguntas, oferecer, se calhar, o que é que a gente pode oferecer? Temos que pensar em prendinhas para os patronos. Temos que pensar em prendinhas, sim. Pode ser um episódio especial só para patronos, podemos responder a perguntas que não respondemos publicamente. Eu posso partilhar um bocadinho mais de coisas, por exemplo, sobre esta experiência, se calhar a pessoas que sejam nossos patronos e queiram mesmo saber, tal como o Hugo, se calhar pode, como é psicólogo, pode dar alguns conselhos mesmo individuais, não é? Estou a pensar, temos que pensar em algo, sim. Mas isto é muito fixe, porque nós gostamos mesmo muito de fazer isto e, de facto, adorávamos que isto pudesse ser... termos estrutura para fazer isto mais vezes e sem ter a preocupação de fazer isto nos tempos vagos e fazer isto full time. Portanto, se gostam destes episódios e que nós estamos a fazer e nos quiserem apoiar, €1 por mês é o preço de um café de 2 em 2 semanas, não é? Portanto, acho que não é por aí que ninguém fica pobre. E é a interação mais para nós. É a interação mais pura que há. Porque nós estamos a dar isto existe, e vocês dão aquilo que acham que isto vale, ou então ou são de graça, se não quiserem dar. Vamos continuar a fazer. Sim, sem dúvida. É uma maneira bonita de apoiarmos e bonita de sabermos que há pessoas que gostam mesmo. Portanto, olha, muito fixe o que teres criado o Patreon, patreon.com/maushábitos. Já sabem que, mesmo sem ser pelo Patreon, podem falar connosco via e-mail. Obrigado a todos os ouvintes que nos têm enviado e-mails. No próximo episódio, se calhar, damos resposta aos e-mails que temos recebidos, uma vez que aqui já estamos a bater na hora e eu tenho que sair. Esta é a verdade, porque a vida lá fora acontece. É isso mesmo. Mas olha, pronto, para a semana temos um livro. Acho que para a semana voltamos a assuntos mais práticos. Sim, vamos a isso. E o livro que eu escolhi é Think Small. Gosto. Think Não Small, conheço? The Surprisingly Simple Way to Reach Big Goals. Adoro Portanto, é uma variação no Hábitos Atómicos, mas do que eu tive já a ver dos capítulos, com passos muito estruturados para chegares a um objetivo. Eu queria fazer para a semana nós os dois decidimos um objetivo, cada um de nós, e fazemos tudo live, com os nossos ouvintes também. Vocês decidem um grande objetivo, traçam o plano, bem escrito, tudo bem decidido. Por exemplo, um dos passos aqui é... não me lembro, mas um dos passos era... Estava aqui a tentar procurar, mas vai ser difícil de encontrar. É encontrar um parceirão. Para atingires um grande objetivo, precisas de um parceiro, de alguém que está a ver o teu progresso. Eu posso ser o teu parceiro. Nós vamos ser os nossos parceiros um do outro, sim. Temos que ser, mas temos que ser rigorosos no controle, porque estes últimos meses deixámos respirar, que também foi importante. Sim. Mas pronto, gosto muito da sugestão. Meu caro, gostei muito. Também. Um forte abraço, espero que as minhas respostas tenham sido satisfatórias é isso mesmo. sobre esta experiência. E falem connosco, enviem-nos e-mails, nós gostamos. E mensagens, todos. Yes. E partilhem com pessoas que acham que vão gostar deste podcast. Pode ser que elas ganhem alguma coisa com isso. Exatamente. Um forte abraço. Tchau, pessoal. Adeus.